Este é o Orçamento Sem Segredo, um podcast da Associação da Carreira de Planejamento e Orçamento. Aqui iremos tratar, sem mistérios, um assunto que interessa a todos: a arrecadação e o gasto dos recursos públicos. Vem com a gente! Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Orçamento Sem Segredo, produzido pela ASECOR, a Associação dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento. Eu sou Fausto Oliveira. Mesmo representando a maior parte da população brasileira e dos eleitores, as mulheres continuam enfrentando dificuldades para ver suas demandas atendidas pelos orçamentos públicos. O Estado brasileiro também não costuma considerar, nos seus processos de planejamento e orçamentação, o impacto que suas ações terão sobre a desigualdade de gênero. Em vista disso, o Brasil avança muito lentamente no alcance dos objetivos registrados no artigo 3º da nossa Constituição, que são eles: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Nesse episódio, conversaremos com Elaine de Mello Xavier sobre como os orçamentos públicos no Brasil podem se tornar sensíveis a gênero e contribuírem efetivamente para o alcance desses objetivos. Elaine de Mello Xavier é analista de planejamento e orçamento do governo federal e pesquisadora das desigualdades de gênero na administração e orçamentos públicos. Elaine, obrigado por participar do podcast Orçamento Sem Segredo. Como surge a ideia de um orçamento sensível a gênero? Por que os países deveriam adotá-lo? Olá, Fausto. Olá, ouvintes do podcast Orçamento Sem Segredo. O orçamento sensível a gênero aparece na Austrália na década de 1980 como uma declaração do orçamento mulher. Nessa declaração, apresentada ao parlamento na entrega do projeto de orçamento anual, o primeiro-ministro falava sobre os impactos que os gastos públicos ali previstos teriam na igualdade de gênero no país. Essa declaração não era um mero exercício retórico. Ela se baseava na análise sob a perspectiva de gênero da programação orçamentária que havia sido apresentada pelos departamentos do governo federal durante a elaboração do projeto de orçamento anual. E como surge essa declaração? Ela surge da percepção das mulheres feministas que chefiavam os escritórios de política para as mulheres nos níveis federal, estaduais e dos territórios australianos, as chamadas femocratas, de que incluir dotações especificamente destinadas às mulheres no orçamento era importante, mas que as desigualdades de gênero só seriam adequadamente endereçadas se os gastos públicos não específicos para as mulheres também considerassem a perspectiva de gênero. Os gastos não específicos das mulheres representavam a maior parte do orçamento e por isso foram chamados por elas de mainstream. Em 1983, então, estabeleceu-se a orientação de que todas as submissões de gastos públicos ao gabinete do primeiro-ministro deveriam incluir uma declaração sobre os seus impactos para mulheres e homens. Ainda na década de 1980, outros países passaram a realizar análises semelhantes àquelas feitas pela Austrália. Na década de 1990, diversas organizações internacionais, como a OCDE, a ONU e o Commonwealth, passaram a indicar a experiência australiana como uma boa prática e a apoiar tecnicamente outros países a também examinarem seus orçamentos públicos a partir de uma perspectiva de gênero e a ajustarem esses orçamentos à promoção da igualdade entre mulheres e homens. Nos anos 2000, as iniciativas de orçamento sensível a gênero passaram a considerar outras categorias, como raça e etnia nas análises. Isso era um reconhecimento de que as desigualdades nas nossas sociedades não se estruturam somente a partir do gênero e de que, na realidade concreta, as desigualdades se entrecruzam, produzindo opressões interseccionais. Agora, com relação à sua segunda pergunta. Na minha opinião, o orçamento sensível a gênero ele deve ser adotado porque a ação estatal não é neutra.
ela pode tanto combater as desigualdades existentes nas sociedades, como também acentuá-las. Vou dar um exemplo de como isso acontece. A proposta de orçamento para 2023 prevê apenas 5 milhões de reais para a função de educação infantil, que comporta, por exemplo, os gastos voltados à construção de creches e pré-escolas. Na nossa sociedade, o trabalho de cuidado com a casa e com as outras pessoas é visto como uma responsabilidade das mulheres. Por isso, recai sobre nós, mulheres, também o desafio de conciliar o trabalho remunerado realizado fora de casa com o trabalho não remunerado do cuidado realizado dentro de casa. Quando aqueles que atuam no processo orçamentário federal decidem diminuir os gastos com a educação infantil, serão as crianças pequenas e as mulheres quem arcarão com as consequências dessas decisões. No caso das mulheres, essa retirada do Estado da responsabilidade de cuidar das crianças pequenas significa que suas mães ou outras mulheres responsáveis pelo cuidado delas ou deixarão seus empregos ou serão empurradas para trabalhos que lhes permitam alguma flexibilidade. O problema é que esses trabalhos flexíveis, entre aspas, costumam ser mal remunerados e a não oferecerem direitos trabalhistas. Fora do mercado de trabalho e atuando às suas margens, no trabalho informal, essas mulheres terão a sua renda diminuída tanto no presente como no futuro, porque elas não vão conseguir reunir as condições legais para receberem uma aposentadoria. Então, no futuro, é bem provável que as mulheres que hoje não podem contar com o Estado na oferta das creches e pré-escolas dependam dele para o recebimento de benefícios assistenciais na velhice. Então, eu acho que com esse exemplo fica claro como as decisões tomadas no âmbito orçamentário vão contribuindo para perpetuar a situação de vulnerabilidade nas quais as mulheres, especialmente as mulheres negras, se encontram no nosso país. Além disso, uma outra razão para que se adote o orçamento sensível a gênero é que, do ponto de vista das mulheres e de outros grupos subordinados, de pouco adianta que os estados tenham o compromisso com a igualdade inscrito em suas constituições e ratificados em acordos internacionais se as decisões tomadas em matéria de arrecadação e gasto público não estiverem voltadas ao seu cumprimento. O que o orçamento sensível a gênero busca, portanto, é assegurar que essa igualdade não seja apenas formal, mas também substantiva. Apesar de registrar avanço ao longo da última década, a participação das mulheres no mercado de trabalho segue distante da masculina e é ainda mais complicada para as brasileiras que são mães, sobretudo as com filhos mais novos. A despeito dos avanços na participação feminina no mercado de trabalho, as mulheres ainda enfrentam muitos desafios, aponta o estudo do FGV-IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Esses desafios crescem substancialmente após o nascimento dos filhos, visto que as mulheres gastam, em média, mais horas do que os homens em tarefas domésticas e cuidados com crianças e idosos, acrescenta o estudo. De acordo com a análise, quanto mais novo é o filho, menor é a probabilidade de a mãe participar da força de trabalho. Segundo os pesquisadores, o período no qual as mulheres se tornam mães também pode ser decisivo para a inserção na força de trabalho e no tipo de emprego. O cenário mais desfavorável ocorre entre as mais jovens, na faixa de 18 a 24 anos, com filhos mais novos, de 0 a 5 anos. Nesse recorte, o gap de participação frente aos homens girava em torno de 46,8 pontos percentuais no quarto trimestre de 2021. Segundo os pesquisadores, novos avanços no cenário dependem de uma combinação de fatores. Além de desempenho mais robusto da atividade econômica, que poderia gerar espaço para absorver profissionais afastados do mercado, há necessidade de o país pensar em políticas públicas que alinhem trabalho e vida pessoal de mães e pais, indicam os pesquisadores. Neste sentido, eles sugerem o debate sobre a expansão da oferta de creches e escolas de tempo integral, além da ampliação da licença paternidade ou da criação de uma licença parental.
O estudo ainda compara o rendimento habitual por hora entre homens e mulheres empregados com trabalho. No quarto trimestre de 2012, as mães recebiam 30% a menos do que os pais. A diferença diminuiu ao longo da década, mas continua acima de 20%. Ao final de 2001, o gap de renda era de 22,8%. O Brasil já teve experiência com o orçamento sensível a gênero? Sim, tanto a nível federal quanto municipal. Em nível federal, tivemos a iniciativa do Orçamento Mulher, formulado pelo Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o CFEMIA, entre os anos de 2002 e 2015. No nível municipal, tivemos, por exemplo, a experiência de Recife, entre 2011 e 2013. A experiência do Orçamento Mulher em nível federal é bem interessante de ser aqui comentada, porque ela é resultado da iniciativa de um grupo de feministas que, assumindo a luta pela regulamentação de novos direitos conquistados na Constituição Federal de 88, decidem atuar por meio de uma ONG, no caso o CFEMIA. Em 2002, o CFEMIA implanta o projeto Orçamento Mulher, e a ideia inicial da iniciativa do Orçamento Mulher era verificar se os recursos públicos estavam sendo utilizados pelo governo federal para, de fato, promover a igualdade entre mulheres e homens no Brasil e, caso não estivessem, fazer pressão para que isso acontecesse. Mas a iniciativa ela supera os objetivos iniciais. Ao longo dos 13 anos de sua existência, a iniciativa Orçamento Mulher consegue levar a etiquetação de gastos que era feito pelo CFEMIA na Lei Orçamentária Anual para o SIGA Brasil, que é um sistema de informações sobre o orçamento público mantido pelo Senado Federal. A consulta estruturada a partir dessa etiquetação esteve disponível no SIGA entre os anos de 2005 e 2015, possibilitando que qualquer brasileira ou brasileiro com acesso à internet acompanhasse o que era feito nos orçamentos da União em benefício das mulheres. A iniciativa do Orçamento Mulher também conseguiu que a sociedade civil participasse, tanto no âmbito do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, da elaboração e apreciação dos projetos de leis que instituíram alguns dos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais nesse período de 2002 a 2015. Essas mudanças, elas fizeram avançar a institucionalização da perspectiva de gênero nas práticas de planejamento e orçamentação em nível federal, mas infelizmente elas foram conjunturais. Já em 2012, a iniciativa de orçamento sensível a gênero enfrenta dificuldades para continuar identificando no plano plurianual e nas leis orçamentárias anuais os gastos públicos voltados às mulheres, e de 2015 em diante, os avanços que tinham sido feitos, eles são revertidos. Como é isso no resto do mundo? O que a experiência internacional mostra ser importante na implementação do orçamento sensível a gênero? A experiência internacional na adoção do orçamento sensível a gênero é riquíssima. São 40 anos de aprendizado acumulado. Além disso, há uma enorme variedade de formatos testados, porque a depender do contexto histórico, econômico e político de cada país, o escopo, as configurações institucionais, as formas de engajamento com o processo orçamentário já estabelecido e os atores envolvidos foi diferente. Das lições aprendidas com as experiências de orçamento sensível a gênero já realizadas, eu destacaria 8. Primeira, o patrocínio político é importante, mas a existência de uma base legal para as iniciativas é fundamental. A base legal garante que as iniciativas de orçamento sensível a gênero não sejam interrompidas nas trocas de governo. Segunda, a participação de todos os que atuam no processo orçamentário dentro do governo deve ser garantida. Assim, é importante que todos os órgãos do Poder Executivo, e não apenas o órgão responsável pelas políticas destinadas às mulheres e à igualdade de gênero, participem da implementação do orçamento sensível a gênero. Também é importante que o Poder Legislativo, incluindo os tribunais de conta, estejam envolvidos. Terceira, o envolvimento da sociedade civil contribui para o fortalecimento e o sucesso da iniciativa. Mas para que a sociedade civil esteja de fato envolvida, é necessário haver transparência e participação no processo orçamentário. Quarta,
A burocracia estatal precisa ser sensibilizada e capacitada quanto às desigualdades de gênero, raça e etnia, e os representantes da sociedade civil precisam ser capacitados quanto ao processo orçamentário. Quinta, a liderança do processo de implementação do orçamento sensível a gênero deve ser dos Ministérios da Economia ou equivalentes. Isso porque o orçamento sensível a gênero não pode ser visto como uma prática separada do processo de planejamento e orçamentação instituídos. Ele deve ser parte das normas, das rotinas, dos hábitos e dos procedimentos do processo orçamentário. Sexta, os gastos previstos nas leis orçamentárias devem estar alinhados aos objetivos e às metas dos planos de política para as mulheres e para a igualdade de gênero. A questão, então, não é apenas aumentar o gasto destinado às mulheres, mas direcionar esses gastos aos interesses desse grupo social. Sétima, sem dados e informações desagregados por gênero, raça, etnia e renda, não é possível avançar na implementação do orçamento sensível a gênero. Sem esses dados e informações, o governo não consegue formar um diagnóstico a respeito das manifestações das desigualdades interseccionais de gênero, raça, etnia e classe nas diversas áreas de políticas públicas e avaliar o impacto da sua atuação sobre elas. Sem esses dados e informações, também não é possível a sociedade civil incidir na alocação dos recursos públicos ou exercer o controle social. E aqui vale frisar que quando eu falo de dados e informações desagregadas, eu estou me referindo tanto a dados e informações estatísticos, como também a dados e informações orçamentárias e a registros administrativos. Oitava, é preciso atuar também pelo lado da arrecadação de recursos para que verdadeiramente haja avanços no enfrentamento da desigualdade de gênero. Caso contrário, o Estado continuará dando com uma mão para retirar com outra. Para finalizar, quais são as possibilidades de implementação de um orçamento sensível a gênero no Brasil de hoje? A literatura nacional e internacional indica haver uma relação entre os avanços e recuos das experiências de orçamento sensível a gênero e a posição ideológica do governo de plantão. Governos com visões mais progressistas a respeito do papel desempenhado pelas mulheres na sociedade, assim como favoráveis a uma atuação mais direta do Estado no enfrentamento do problema da desigualdade, parecem favorecer os avanços dos orçamentos sensíveis a gênero. Já governos com ideologias mais conservadoras e de corte neoliberal parecem provocar recuos. Nesse sentido, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, em outubro, poderia ser considerada auspiciosa a adoção de um orçamento sensível a gênero em nível federal, inclusive porque a bancada feminina do Congresso Nacional já fez um importante movimento nesse sentido. As parlamentares incluíram 2 dispositivos nas 2 últimas leis de diretrizes orçamentárias, determinando ao Poder Executivo que primeiro elabore uma metodologia de acompanhamento dos programas e ações destinados às mulheres com vistas à apuração e divulgação do Orçamento Mulher, e segundo, que divulgue a execução orçamentária desse Orçamento Mulher até 31 de janeiro do ano subsequente. A divulgação do primeiro relatório A Mulher no Orçamento pelo Ministério da Economia em janeiro deste ano mostra que o caminho da retomada do orçamento sensível a gênero em nível federal será longo. Teremos não apenas que qualificar a programação orçamentária a partir de uma perspectiva de gênero, como também identificar essa programação orçamentária de forma mais adequada no plano plurianual e nas leis orçamentárias anuais. Ainda assim, a existência do relatório A Mulher no Orçamento já permitiu que o Senado Federal voltasse a disponibilizar a consulta estruturada que mostra a programação orçamentária levantada pelo Ministério da Economia como sendo de interesse das mulheres no portal Siga Brasil. O podcast Orçamento Sem Segredo é produzido pela ASECOR. O roteiro e a apresentação são meus, Fausto Oliveira. A edição e sonorização é de Tomás Tavares. A identidade visual é da Ruas, Rede Urbana e Ações Socioculturais. Esse episódio reproduziu o trecho da notícia "Distância entre mães e pais no mercado de trabalho volta a crescer".
publicada no site da Folha de São Paulo em 7 de maio de 2022 e contou com a consultoria de roteiro de Júlia Rodrigues e Márcio Gimene.